vestido branco acabou de chegar. A vitória é sua. Amém, Deus? Amém. Deus já tem falado neste lugar. Deus tem falado conosco em todo o tempo. Às vezes a gente não presta atenção no que Deus tem falado conosco. Não presta atenção nos livramentos que Deus tem dado a nós. Muitas vezes Deus nos chama, mas estamos tão correndo, a vida é tão corrida, estamos tão preocupados com tantas coisas e não percebemos o Senhor nos chamar. E nesta noite eu quero te levar a uma meditação sobre uma mulher que Deus chamou e ela estava atenta. Na realidade foram duas mulheres no mesmo livro. No livro de Juízes, no capítulo 4, fala de Débora e Jael. Duas mulheres que estavam atentas ao Senhor. Elas prestavam atenção no que Deus queria delas. Vamos ler, igreja? Todos acharam? Juízes 4. Aleluia. Todos acharam? A partir do verso 4. E Débora, uma profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E ela habitava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, no monte Efraim. E os filhos de Israel subiam até ela para juízo. E ela mandou chamar Baraque, o filho de Abinoão, para que saísse de Quedes-Naphtali, e lhe disse: o Senhor Deus de Israel não ordenou, dizendo: vai e te aproxima em direção ao monte Tabor, e leva contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E aproximarei de ti, do rio Quisson, Cícera, o capitão do exército de Jabim, com suas carruagens e sua multidão, eu entregarei em suas mãos. O Senhor falou com Débora. Diz para ela: chama Baraque, fala com ele, se eu não ordenei ele a juntar 10.000 homens e ir de encontro a Cícera. Foi isso que Débora estava questionando Baraque. Deus já tinha mandado Baraque fazer isso. Deus já tinha vitória para Baraque. Mas Baraque foi incrédulo. Baraque virou para Débora e disse: se tu fores comigo, então eu irei. Mas se tu não fores, então eu não irei. Por que ele falou isso? Porque ele não acreditava na vitória. Ele não estava olhando para o Senhor, ele estava olhando para as circunstâncias. Baraque tinha tanto medo de Cícera, porque Cícera tinha, além do grande exército, Cícera tinha muitas armas de guerra. Aquele homem estava armado até os dentes. E Baraque falou assim: como que o exército de Israel pode matar Cícera? Débora não. Aí Débora virou para ele e falou assim: eu vou. Sabe por que ela bateu no peito e falou assim: eu vou? Porque ela estava em oração. Porque ela estava em jejum. Porque ela estava em comunhão, em intimidade com o Senhor. E o Senhor já havia falado a Débora: vai, porque a vitória é do povo de Israel. Glória a Deus. E ela disse: certamente irei contigo. Todavia, a tua jornada que tu empreendestes não será para a tua honra. Por quê? Porque Baraque se acovardou. Baraque paralisou. O Cícera paralisou Baraque. Hoje eu quero chamar a tua atenção
e te perguntar: o que tem te parado? O que tem te parado? São decepções? É porque tem alguém que é maior que você na sua empresa e te persegue? É alguém que não gosta de você e luta contra você todo o tempo e por isso você quer parar? Baraque estava paralisado por medo. O medo tem te parado? O que tem te parado? Hoje, se Jesus descesse aqui e te perguntasse: você é Cícera, você é Baraque ou você é Débora? O que você responderia? Continuando a leitura. Todavia, a jornada que tu empreendestes não será para a tua honra, pois o Senhor venderá Cícera à mão de uma mulher. E Débora se levantou e foi com Baraque até Quedes. Aí você vai lá no capítulo, no versículo 16, e lá está escrito o seguinte: mas Baraque perseguiu as carruagens e o exército até Arosete dos gentios, e todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, e não restou um homem sequer. Mas Cícera, todavia, fugiu a pé para a tenda de Jael, esposa de Heber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, o rei de Azor, e a casa de Heber, o queneu. E Jael saiu ao encontro de Cícera e lhe disse: volta-te, meu senhor, volta-te para mim, não temas. E quando ele voltou-se para ela, dentro da tenda, ela o abriu com o manto, o cobriu com o manto. E ele disse a ela: dá-me, rogo, um pouco de água para beber, pois tenho sede. E ela abriu uma garrafa de leite e lhe deu de beber, e o cobriu. Ele voltou a dizer: põe-te de pé à porta da tenda, e será que, quando qualquer homem vier te perguntar: há algum homem aqui? Tu dirás: não. Então Jael, esposa de Heber, pegou um cravo da tenda e pegou um martelo em sua mão e foi delicadamente até ele e golpeou o cravo nas suas têmporas e o prendeu no solo, pois ele estava em sono profundo e exausto. Então ele morreu. Só até aí. Queridos, Deus levantou mulheres nesse capítulo que eu fico admirada. Nossa irmã Joyce até já pregou sobre a Débora. E assim, toda vez que eu escuto uma pregação sobre Débora, eu me apaixono mais pelas histórias da Bíblia, principalmente de Débora. Débora, ela ficava em sintonia com o Senhor. E era uma mulher simples. Aqui diz que era esposa. Com certeza, deveria ter filhos. Ela tinha também seus afazeres. Jael, pela mesma forma. As mulheres naquela época eram que estendiam as tendas. Por isso ela pegou o prego da tenda, o martelo. Ela tinha habilidade com isso, para matar Cícera. Mulheres comuns. Mas sabe qual a diferença dessas mulheres por homens como Jael, como Baraque, por mulheres que não tinham fé como Baraque? Era justamente a fé. Deus às vezes nos chama, diz: vai lá, pregue para aquele. Aí muitas vezes o medo de falar, o medo da rejeição, o medo
de não sermos compreendidos, nos para. Muitas vezes Deus levanta pessoas para fazer a obra dele. E as pessoas dizem, eu não sou capaz. Esquecem que como seres humanos, nós não podemos nada, a não ser que o Espírito Santo tenha misericórdia da nossa vida e nos use. É só assim que podemos fazer qualquer coisa. Muitas vezes nós temos lutas dentro de casa, com filhos, com maridos, com nossos irmãos, com nossas mães, com nossos pais, porque geralmente nós nos decepcionamos com aqueles que estão bem próximos de nós, não aqueles que estão lá fora, porque nós não esperamos nada deles. Nós não esperamos nada daquele que a gente não convive com ele. Mas aqueles que estão perto nos decepcionam tanto que nos paralisa. E aí a gente não quer mais vir na casa do Senhor porque diz assim, eu estou indo a todos os cultos e não está resolvendo nada. Para que orar? Esses dias a menina que trabalha no caixa chegou uma macumbeira lá e falou com ela, e ela é desviada. Ela chegou para ela e falou assim, fulana tem muita inveja de você, você tem que tomar banho de não sei o quê. E eu virei para ela, e ela virou para mim e falou assim, menina, você está vendo que Deus usa? Eu falei, filha, isso não é Deus. Esse não é o Deus que eu sigo. Sabe por quê, gente? Porque a gente tem que saber o Deus que a gente serve. Ele vai usar qualquer um, mas ele não vai usar aquele que está em idolatria. Por que, Nils? Porque idolatria é o maior pecado que tem na Bíblia. Nils, mas Deus, talvez Deus não usou ela. O diabo usou para confundir uma ex-serva de Deus, que não conhece a Deus no fundo. Porque quando a gente conhece a Deus, a gente percebe quem nos ama, a gente percebe quem nos inveja. E sabe qual que foi a atitude dela? Eu vou orar para Deus matar fulana. Mais uma vez, ela me provou que ela não conhece o nosso Deus. Para Deus querer a morte de alguém, não é porque Ele fez isso. Deus tem infinita misericórdia. Ele nos chama no cantinho e diz assim, Sandra, em particular, Ele vai te chamar, Sandra, Ele vai falar assim, Sandra, você não deveria ter feito isso. E aí, se você voltar a fazer, Ele vai tornar a te falar assim, não faça mais isso, porque você não está me lembrando. E vai te chamar inúmeras vezes. E Ele só vai deixar você cair se inúmeras vezes você simplesmente virar as costas para Ele. Deus não é o Deus que vai lá e qualquer coisa que a gente faz, Ele vai lá e te pega e te castiga. Não! As misericórdias do Senhor nos alcançam a cada manhã. Porque se não fosse isso, não existiria um homem sequer sobre a terra. Ou tem alguém santo o suficiente para falar assim que não peca dia nenhum. Baraque tinha medo porque não conhecia o Senhor. Débora tinha certeza porque ela conhecia o Deus de Israel. Ela o reconhecia como Deus da sua vida. E ela entendia, assim como hoje eu entendo, que nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus permita. Se tem alguém orando o contrário contra a tua vida, não te preocupes. Que Deus você tem servido? O Deus que te manda tomar banho de não sei o quê?
O Deus que te manda orar para você? Ou o Deus que diz assim, ore por ela? Porque a nossa vingança é como um trapo de imundícia. Não sou eu que estou dizendo, está aqui. Jael, ela foi sábia. Débora foi sábia. Pessoas que oravam, buscavam ao Senhor e diziam assim, eu tenho certeza. Elas aceitavam que Deus poderia fazer tudo para qualquer um, a qualquer hora. Então, se alguém te feriu e te paralisou, se você hoje pensa assim, eu não vou fazer o meu bom trabalho porque eu quero que meu patrão me mande embora. Querido, você é testemunho de Jesus Cristo. Se Jesus, o que faria Jesus nos seus passos? Quem já viu esse filme? O que faria Jesus nos teus passos? Se ele estivesse trabalhando na tua empresa, se ele fosse você, e o patrão dele perseguisse, e ele quisesse sair deste lugar, ele agiria como você está agindo? Esse é o Deus que nós servimos. Sabe o que significa ser discípulo? Discípulo, ele imita o mestre. Jesus foi açoitado, foi cuspido, foi chicoteado. E naquela cruz, ele poderia dizer assim, Pai, mata todo mundo. E sabe o que Jesus diz? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quantas vezes nós queremos pessoas distantes porque essas pessoas estão fazendo coisas que não nos agradam? Ah, Deus, manda essa pessoa para bem longe de mim. Não precisa matar ela, mas manda ela para bem longe. Aquela prostituta, aquela mulher adúltera, que Jesus estava na praia, vocês lembram dessa história? Aquela mulher adúltera, eles chegaram e falaram assim, o que o Senhor vai fazer? Ele disse, atire a primeira pedra aquele que não quer pecar. E ele chamou aquela mulher para perto. O que eu quero te dizer com essa história de Débora e Jael? Seja como Débora. Esteja atento, atenta ao que Deus quer falar com você. Ao que Deus tem falado com você. Seja como Jael, essa sabedoria do alto, para lidar com pessoas e situações que muitas vezes nós não sabemos lidar, não. Nós que estamos com o pé sobre a terra, nós não sabemos lidar com as pessoas. Muitas situações nós também não sabemos. Essa mulher, Jael, ela foi sábia. Foi um ato cruel que ela fez, sim. Mas e o que Cícera fez com o povo todo de Israel? E eu acredito que a sabedoria dessa mulher veio do alto. Então, se você tem dúvida, o que eu devo fazer nessa situação? Dobre os seus joelhos, vá em seu quarto, feche a porta, ore em secreto. Diga, Senhor, eu coloco, Senhor, a Sandra nas tuas mãos. Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu não sou perfeita e posso ter julgado o mal que ela tem feito, que ela tem falado. Mas Deus, entra, eu não quero a minha justiça, eu quero a tua justiça. E quando Deus te mandar ir, vá. Vá. E se Deus te mandar voltar, volte. Porque quando somos obedientes, a honra é nossa o tempo todo. E para fechar,
Eu vou contar uma história de uma mulher que eu conheci muito bem. Muito simples essa mulher. Foi criada com muita dificuldade e teve 4 filhos. E ela era uma mulher que amava muito a família. Ela prezava pela família. E todos os dias ela fazia orar, os filhos orarem pelas famílias, não só a delas, mas por todas as famílias. E quando a mãe dessa mulher morreu, eu falei assim, agora ela não vai aguentar. Aí ela ficou mais forte. E ela ia na casa de uma irmã, eram 6 irmãs. Ia na casa de outra, toda vez buscou muito aproximar-se das irmãs. Mas as irmãs, infelizmente, não estavam nem aí para ela. E mesmo assim, ela continuava a buscar. E ela tinha uma vida muito humilde mesmo, de não ter o que dar para os filhos. E as irmãs tinham uma vida melhorzinha. Uma delas morava em São Paulo, batia de carrão. E muitas vezes eu já vi essa mulher humilhada. E muitas vezes isso me machucava muito. Mas ela não desistia. E mesmo essa que a humilhava, ela o tempo todo. Era aniversário, era Dia das Mães, era Natal, todas as vezes, para todas elas. Ela ia na casa e dava uma lembrancinha. Mas um dia, Deus teve misericórdia dessa mulher. Ele a ergueu de uma tal maneira que ela teve a oportunidade de ajudar cada uma das irmãs. Todas elas. Essa mulher era minha mãe. Ela sempre ajudou as irmãs dela. Ela sempre batalhou pela família. Ela sempre creu em Deus. Ela sempre buscou. Ela sempre quis a gente junto, unido. Hoje, as irmãs dela sentem a falta dela. E eu acredito que é de coração. Mas tiveram a oportunidade de viver perto, junto, em comunhão. Hoje, como igreja, nós temos a possibilidade de vivermos como irmãos, de vivermos em união, em comunhão, aptos a orar a Deus por aquele que infelizmente não conhece, por aquele que está fraco. Sabe, abraçar o irmão e dizer assim, eu quero orar por você. Maravilha. Glória a Deus, aleluia. Ser como Débora. Buscar um pelos outros. Nos unir. Porque quanto mais unidos formos como igreja, além de agradar ao Senhor, nós seremos mais fortes. Amém. Contra o nosso inimigo em comum, que é Satanás. Então eu te convido agora, levante-se, olhe para a pessoa que está do teu lado. Nós vamos orar um pelos outros agora, olhando um nos olhos do outro. E dizer para ele, a tua felicidade é a minha felicidade. Eu quero ter comunhão contigo. Eu quero ter união contigo. Eu quero te amar em Cristo Jesus. Oh Deus, a tua igreja hoje, Senhor, está abraçada um com o outro. Senhor, derrama o teu amor, Senhor, a tua união, Senhor, a tua unção sobre cada um de nós, Pai. Oh Deus, tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor, porque nós somos pecadores, nós falhamos, Deus. Oh Senhor, assim como Débora, Senhor, que nós possamos ter intimidade com o Senhor, assim como Jael, Senhor, nós possamos sim, Deus,
homens e mulheres tementes, um exército que não tem medo, um exército que não olha pelas armas do inimigo, mas que olha para o maior general, que é o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. E vou chamar o nosso pastor presidente para estar dando a bênção apostólica. Agradeço, o grupo de louvor também agradece mais uma rica oportunidade. Em nome de Jesus.